Olá, meus irmãos, minhas irmãs, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Que a graça e a paz de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo estejam conosco hoje, dia 7 de março de 2021. Estamos cultuando de forma online, na presença de Deus. Que todos nós possamos nos separar agora, neste momento, para ouvir a palavra de Deus que foi colocado ao nosso coração, para que possamos entender o amor que Deus tem por nós. Amém? Hoje o nosso culto está sendo ministrado de forma online, aqui no nosso canal da Igreja O Brasil para Cristo de Rio do Sul, aqui no nosso canal do YouTube. O pastor Oséias pediu para que eu fizesse esse culto hoje, ministrasse essa palavra, porque ele está se recuperando da sua voz, porque ele esteve essa semana em Lages, e daí devido a essa transferência de tempo, de temperatura também, acabou ocasionando que a voz dele não ficou muito boa para hoje nós fazermos o culto, que ele gostaria muito de estar ministrando a palavra, mas como ele ainda não se recuperou, ele pediu para que eu fizesse. Amém? Vamos orar pela vida dele, para que ele possa se recuperar o quanto antes. Eu creio que ele já está muito melhor durante o dia que eu falei com ele, foi na sexta-feira, mas eu acredito, em nome de Jesus, que a voz dele, a saúde dele já está em perfeitas condições. Amém? Quero orar também pelos pastores, pela nossa igreja, pela nossa família, pelos nossos amigos, nossos filhos que estão aqui presentes, pela nossa casa, pelo nosso trabalho. Agradecer, porque Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo têm cuidado de nós, dia após dia. Amém? Hoje, dia 7 de março, é o primeiro culto deste mês de março. O último dia foi no domingo, daí devido a essa situação da pandemia, precisamos cultuar de forma online. Hoje, domingo, estamos cultuando de forma online. Primeiro culto do mês. Agradeça a Deus, porque 2 meses se passaram e 2 meses Deus, nesse ano, tem cuidado de nós. 2020 foi excelente. 2021 será ainda mais, porque Deus está cuidando do seu povo. Amém? Quero também dizer os parabéns para a nossa igreja, O Brasil para Cristo, do Brasil, claro, 65 anos, fazendo no dia 3 de março. Eu até quero abrir a tela aqui. 3 de março, Dia Nacional da Igreja O Brasil para Cristo. Missionário Manuel de Melo. Ele já está com o Pai, mas vai o nosso parabéns à Igreja O Brasil para Cristo, que no dia 3 de março completou 65 anos de fundação. Parabéns, Igreja O Brasil para Cristo. Amém? Como eu já disse, nosso culto, primeiro culto do mês de março, estamos aqui alegres em receber a palavra de Deus, um culto online, onde Deus está conosco, Jesus Cristo está conosco. Eu creio. Você crê? Eu acredito. Na presença de Deus, no meio de nós, quando um povo ora, quando um povo clama, a sua presença no meio de nós. Amém, meus irmãos? Ele está no meio de nós. Com isso, eu quero iniciar esse culto com a palavra do Senhor, que está lá em João 16:33. Antes de citar o versículo, eu quero lhes dizer: a paz que Jesus pode nos proporcionar não é humana. A paz que Jesus Cristo pode nos proporcionar não é humana, mas ela pode nos preencher constantemente. Basta querer, e querer é poder. Eu quero, nós queremos, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus em nossas vidas. Assim como eu converso com pessoas, converso com meu filho a respeito da palavra de Deus. Aquilo que o mundo tem a oferecer não é legal. Mas
precisamos receber a palavra de Deus em nossas vidas. Aquilo que Jesus Cristo tem para dar a nós é eterno. E eu creio. Amém? Querer é poder. Na minha Bíblia, na minha versão, diz assim, João 16:33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém? Em outra versão da Bíblia, também diz, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. Amém? Amém, meus irmãos? Mas eu quero me referir a um termo aqui dentro em que Jesus comenta o que são essas aflições nos dias de hoje. Acabamos pensando em depressão, em tragédias, doenças, medos. São essas aflições que hoje acabam estragando a vida das pessoas, incomodando a vida do cristão, do crente. Eu quero citar aqui algumas dessas aflições. Depressão como estado de desencorajamento, perda de interesse, perdas pessoais, fracassos, estresse físico ou psíquico. Momento em que o indivíduo toma consciência do sofrimento ou da solidão em que se encontra. Aflições. Uma aflição por aflição, no momento ela não existe. A partir do momento que você coloca aquela aflição como um problema. Ela aparece, mas se você colocar ela como um problema, aí sim, isso se torna prejudicial. Mas a palavra de Deus nos orienta e ensina como proceder. Ali no Salmo 34, eu estou com a Bíblia aqui aberta, eu já vou citar alguns versículos. Lá no Salmos 34, assim que você puder, abra a sua Bíblia, leia o Salmo 34 por completo, que ele vai explicar a bondade de Deus, ele vai explicar como corrigir essas aflições na nossa vida. Ela orienta, ela ensina. A Bíblia de Deus é um manual, é a palavra de Deus falando ao meu, ao seu, ao nosso coração. Mas para isso, precisamos meditar na palavra, dia e noite. Amém? O Salmo 34 ensina como devemos reagir diante das aflições, como eu citei antes. Diz que o oprimido vai se alegrar no Senhor. O oprimido. Leia o Salmo e perceba quais devem ser as reações diante das aflições. Eu vou ler alguns aqui, prestem atenção. Salmo 34, no versículo 4. Eu pedi a ajuda do Senhor, e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Isso era uma aflição. Ele me livrou de todo medo, porque eu pedi a ajuda do Senhor. O versículo 6. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. Quando você pede, está ali orando, orar, vigiar e orar. Ele nos livra das aflições. O versículo 9. Que todos os que se dedicam a Deus o temam, pois aqueles que o temem não têm falta de nada. Amém? O versículo 11. Vejam, meus jovens amigos, e escutem, que eu os ensinarei a temer a Deus, o Senhor. Versículo 12. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não cometam mentira.
Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Orar, orar, orar sem cessar. Estou no trânsito, no meu carro. Ore, fale com o Pai. Esqueça as coisas que estão acontecendo fora dos vidros do carro. Ore ao Pai. Agradeça por estar ali, bendizendo o seu nome. Se você está em casa fazendo o almoço, o jantar, o café, agradeça pela comida, pelo momento de estar ali preparando aquela refeição deliciosa. Agradeça a Deus. Você é homem, você é mulher. Você foi dormir, foi tomar banho. Agradeça, ore, peça a Deus. Você tem algum problema, alguma aflição, para que não se torne um problema? Peça a Deus, que Ele vai ajudar. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, isso é o versículo 17. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as aflições. Novamente, a palavra aflição. Quando a Deus ouve a sua palavra, ouve a sua oração, Ele as livra de todas as aflições. E para concluir, no versículo 19, os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. O Senhor os livra de todas elas. Amém? Esse é Salmos 34 e alguns versículos que eu queria citar a respeito das pessoas que estão em aflição. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aflições, é isso que Jesus diz. Ele afirma, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Ele logo fala uma mensagem positiva. Vocês vão ter aflições, mas a afirmação vem a seguida. Tende bom ânimo. Assim como ele venceu o mundo, nós também podemos vencer o mundo. Amém? Quero dar continuidade. Eu quero explicar aqui esse versículo de João 16, 33. Jesus afirma, e vamos separar esse versículo em 5 partes. Eu quero que você preste atenção. Ali onde Jesus fala, eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Esse versículo eu quero separar em 5 partes e explicar, na síntese, o que ele nos apresenta, o que essa verdade de Jesus Cristo deixou para nós acreditarmos, para que possamos aumentar a nossa fé constantemente, diariamente. Amém, meus irmãos? Primeira parte. É preciso estar preparado para as aflições, aonde diz ali, eu lhes disse essas coisas. É a primeira parte. Eu lhes disse essas coisas. Então, é preciso estar preparado para essas aflições, porque Jesus diz, nós vamos ter essas aflições. Ninguém vai passar no mundo sem ter uma aflição, sem ter uma angústia, uma preocupação, um problema. Por isso ele disse, eu lhes disse essas coisas. Ou seja, Jesus preveniu tempos difíceis para os discípulos naquela época, mas hoje estamos passando também essas aflições. Exemplos que Jesus deixou, mas que hoje também estamos passando. Eles iriam sentir solidão e abandono. Mas como assim, solidão e abandono? Está escrito ali no versículo 17, um pouco antes, no mesmo livro, de João 16, 17. Você observando ali, ele diz, solidão e abandono. O que é isso? Eu vou ler o versículo 17. Alguns dos seus discípulos comentaram, o que será que ele quer dizer
ele afirma: daqui a pouco vocês não vão me ver mais, porém, pouco depois vão me ver novamente. E dizem também: é porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, eles vão sentir solidão, abandono, porque vão só estar eles ali. Mas Jesus foi para o Pai. Mas precisamos dar continuidade à palavra dele. Sentir solidão, abandono, mas a palavra nos garante a presença dele para todos os dias, a partir do momento quando oramos. Continuando, chorar, lamentar e entristecer também está explicado ali no versículo 20. Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Você vê como podemos entender a palavra de Deus, porque ela já acaba completando tudo o que Jesus disse em versículos anteriores. Dando continuidade, ter dores e angústias. Ter dores e angústias está escrito ali no versículo 21, que é: quando uma mulher está para dar à luz, ela fica triste porque chegou a sua hora de sofrer. Mas depois que a criança nasce, a mulher fica tão alegre que nem lembra mais do seu sofrimento. Ou seja, quando você entrega tudo nas mãos de Deus, está ali com angústia, está triste de alguma forma, que possamos lembrar que Jesus Cristo é por nós, Ele morreu por nós. E não vamos mais lembrar desse sofrimento. As pessoas passam por aflições porque não se preparam para as aflições. Vou repetir. As pessoas passam por aflições porque não se preparam para as aflições e reagem de forma negativa diante delas. Olha só como isso aqui é importante. O mundo só prepara ou apresenta as pessoas para a diversão. É mesmo? O mundo só prepara ou apresenta as pessoas para a diversão, para a alegria, para as coisas do mundo. E não para a aflição e para a seguir o encorajamento. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra que vamos ter aflições. Mas você compreendendo a palavra de Deus, nós compreendendo a palavra de Deus, ela nos vai mostrar as aflições, mas vai aumentar a nossa fé, vai fazer com que tenhamos cada vez mais coragem para que possamos seguir adiante. Então, Jesus disse: eu lhe disse essas coisas para que possamos ficar preparados. O mundo nos apresenta diversão, mas não apresenta da forma como a Bíblia apresenta para nós, como deveríamos aprender diante da Bíblia. Amém? A segunda parte. Em mim, vocês tenham paz. É a segunda parte daquele texto. Nossa paz deve depender de Jesus. A nossa paz deve depender de Jesus. E ele cita: em mim vocês tenham paz, que quer dizer pessoas cuja tranquilidade interior depende das circunstâncias sujeitas à depressão, às aflições. Para o crente, a aflição reflete uma deficiência da sua confiança em Deus. Se eu tenho aflição, se eu tenho algum problema e coloco isso como prioridade, eu não estou dependendo da palavra de Deus. Mas, para os cristãos, os verdadeiros cristãos, quando você ora, pede para que não dê enchente, para que nos livre dessa pandemia, para que não destrua uma cidade, Deus vê, ali tem um povo que ora para mim, que está aflito, mas antes de ter essa aflição, ele me procura, dizendo: Senhor Deus, cuida de nós. Amém?
Para o crente, a aflição reflete uma deficiência da sua confiança em Deus. Ele se abala com as coisas dessa vida. Não fique curtindo os problemas. Olha só, não fique curtindo os problemas. Curta a palavra de Deus. É um manual completo de tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida espiritual, nossa vida material, nossa vida no trabalho, na nossa vida na família, conjugal. Amém, irmãos? Não fique curtindo problemas. Curta a palavra de Deus. A terceira parte. Neste mundo, vocês terão aflições. Jesus afirma que todos passam por aflições. As aflições são geradas por problemas ou supostos problemas. Algo nem aconteceu, mas já se está fazendo um problema daquilo ali, um redemoinho, um tufão de aflição. As aflições são geradas por problemas ou supostos problemas que por si mesmo não produzem a aflição. Ainda nem é uma aflição, mas a reação negativa diante delas. Ou seja, eu vejo uma aflição, eu já me descabelo, já vejo problemas diante daquilo ali. A aflição é desse tamanho. Entenda, a aflição é desse tamanho. Mas, quando não temos a compreensão da palavra de Deus, ou não permitimos que Deus fale ao nosso coração, aquela afliçãozinha daquele tamanho fica assim, se não maior. Deixa eu continuar aqui. Mas as reações negativas diante dela, tais como medo, ansiedade, amargura, desânimo, podem produzir a aflição. Quais são essas aflições? Repetindo novamente. Medo, ansiedade, amargura e desânimo podem produzir a aflição. Foi Jesus Cristo que comentou ali. Neste mundo vocês terão aflições. Mas agora vem a quarta parte, onde ele nos garante. Antes foi dizendo, poxa, tá difícil. Mas aqui eu, Jesus Cristo, digo, tenham ânimo. É nosso dever cultivar o ânimo. A quarta parte. Primeiro, é preciso ter paz, para depois ter ânimo. Paz. Respirar tranquilo, agradecer por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. Obrigado pela vida. Essa é a paz, essa é a gratidão. E o ânimo é a coragem, vontade, disposição para enfrentar as aflições, tendo em vista que não podemos viver sem elas. Elas fazem parte da nossa vida, elas estão ali, mas não vamos ver elas como um problema, mas sim como uma lição para que possamos aprender, possamos crescer espiritualmente, materialmente. Assim como uma prova na escola, precisamos ter a prova para saber como é que está o nosso conhecimento. Aquela prova serve não para nos dar problema, mas sim para avaliar o quão grande está o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre essa matéria. Amém? É preciso ter uma reação corajosa diante dos problemas. Eu não tenho coragem, peça a Deus. Eu não tenho fé, peça para que Deus lhe ensine, lhe mostre como aumentar a fé. Ele dá, peça ao Pai, peça ao Criador. Ele fez o céu e a terra. Ele sabe o que você vai fazer amanhã. Mas peça com o coração, não de boca para fora, mas peça aqui, o coração. Quando se pede com o coração, assim como os antepassados fizeram, Abraão, Isaac, Jacó, tantos, que Deus disse, eu estou com vocês, porque é um povo que clamava, era um povo que se prostrava diante de Deus, porque acreditava. E essa palavra que está aqui acessível para todos nós, para que possamos também ter essa coragem diante dos problemas, das aflições. Amém, meus irmãos? A quinta parte, e a última, onde diz,
Novamente, uma afirmação mais forte ainda. Eu venci o mundo. Jesus Cristo dizendo, eu venci o mundo. Um exemplo de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus era carne, estava aqui presente, junto com nós. Se Ele pôde, nós também podemos. Basta acreditar. Jesus experimentou todas as aflições. Tudo isso que nós estamos passando, Jesus também passou. Aflições que podem levar uma pessoa à depressão. Todavia, não viveu e nem morreu deprimido. Olha só. Ele sofreu as aflições, mas nem por isso morreu deprimido. Ele foi oprimido, atacado pelas aflições. Quais são as aflições, Hernani? As aflições que as pessoas fizeram contra ele, bateram nele, disseram que ele era mentiroso, disseram tantas invenções a respeito dele, caluniaram ele, ou seja, oprimiram ele. Mas não ficou deprimido. Jesus não ficou deprimido. Sabe por quê? Porque ele diz, eu venci o mundo. Nós também podemos vencer o mundo, meus irmãos, minhas irmãs. Povo de Deus, homens, mulheres, crianças, cidades, estados, países, nações. Nós também podemos vencer o mundo. A palavra de Deus nos ensina isso, nos mostra isso. Mas eu estou fraco. Peça força para Deus. Mas eu não sei fazer. Peça conhecimento para Deus. Eu não sei por onde começar. Comece pela palavra de Deus. Ele está no meio de nós. Ele está aqui, nesse exato momento e tempo em particular, do seu lado, do meu lado, do nosso lado, dizendo, filho, ore mais, eu quero ouvir mais de ti. Em preces inefáveis, envolto de vibrações inenarráveis. Só você e Deus, eu e Deus, nós e Deus. Eu venci o mundo. Foi a palavra que Jesus disse. Isso me faz lembrar aquela passagem do culto passado, onde o presbítero Elisandro fez o culto online também, que está lá em Salmos 121, de 1 a 2. Ficamos pensando, estou deprimido, oprimido, estou em aflição, estou com problemas. E aí? Ei, de onde virá o meu socorro? Olha só. Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O versículo 2 diz, o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Aleluia, glória a Deus. Não está perdido nada. Nada está perdido. Basta crer e olhar para os montes e perguntar, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, você olha para os céus, que vem de Deus, não vem dos homens, não vem do trabalho, não vem aqui do passear, não acreditar no punho, não acreditar, eu posso, eu sou o cara. Não. Tudo é para Ele, tudo foi por Ele. Toda honra e toda glória são para Deus em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Amém? E para concluir, lá em João 14, 27. Eu deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou como o mundo dá. Nem fiquem aflitos, nem tenham medo. Olha só, desde o início eu comentei a alegria que o mundo dá, as pessoas preferem as coisas do mundo. Ei,
Jesus disse: deixo com vocês a paz. É a minha paz que lhes dou. Jesus está nos dando a paz dele. Não é a paz que o mundo dá. O mundo tem aflições. Mas Jesus Cristo não. Jesus é amor. Confiemos nele. Não fiquem aflitos. Nem tenham medo. Ele está dizendo: não fiquem aflitos. Não tenham medo. Amém, meus irmãos? Que vocês possam entender essa palavra. Que bom que ela está agora nesse momento aqui no YouTube. Caso você não entendeu alguma coisa, pode voltar, ouvir novamente. Se tiver alguma dúvida ainda, por favor, fale conosco, comigo, com os irmãos da igreja, os pastores, para que possamos entender, passar adiante a palavra. Assim como a palavra de Deus nos diz: pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não, repreenda, anime, mas ensine com toda paciência. Esse é o querer de Deus. Essa palavra aqui está disponível a mais de 7 bilhões de pessoas a partir de agora que você está ouvindo. Então, não fique aflito. Não tenha medo. Vamos praticar o hábito da leitura, procurar aqui nas Escrituras Sagradas, porque é um manual que nos garante a vida eterna, a vida com o Pai. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos e vamos agradecer a Deus por esse momento e tempo em particular. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Senhor Deus, obrigado, Senhor Jesus, porque a Tua palavra nos dá garantia. A Tua palavra é verdade e nos afirma com 100% de certeza, Senhor Deus, que podemos ter aflições no mundo, mas precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós também, diante disso, sigamos com o exemplo de Ti, Senhor Jesus, que podemos vencer o mundo. Vamos ter aflições, mas nos prostramos diante de Ti, Senhor Deus. Colocamos as nossas aflições, as nossas angústias. O dia de amanhã nem sabemos, porque ele pertence a Ti, mas o Senhor já sabe. Senhor Deus, cuida de nós. Abençoa os nossos lares, nossas casas, famílias, nossos pensamentos. Abençoa, Senhor Deus, as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Abençoa, Senhor Deus, mesmo aqueles que ainda não puderam ter acesso a essa informação, mas eu sei que o Senhor cuida deles também. Porque todos os que acreditam em Ti, Deus, serão salvos. Todos, Senhor, que acreditam na Tua palavra terão vida e vida com abundância, Pai querido. Peço, Senhor Deus, que abençoe este domingo, esta semana, as famílias e aqueles, Senhor Deus, que estão com dificuldades, que cheguem e clamem a Ti, Senhor Deus, como fizeram os antepassados também, meu Pai. Que clamem a Ti pedindo: socorra-me, Senhor, porque precisamos da Tua presença, precisamos do Teu caminho, da Tua palavra. E o Senhor é misericordioso, o Senhor é o amor que cuida de nós. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa palavra de encorajamento, para que possamos aumentar mais a nossa fé, acreditar mais na bondade, no amor, na humildade, na serenidade, na paz, para que todos nós, Senhor Deus, todos, eu me refiro a todos, Senhor, possamos, no dia do nosso chamado, estarmos juntos contigo, meu Pai querido, na segunda casa. Obrigado por esse momento e tempo em particular. Deus abençoe a cada um
de vocês. Amém. Fiquem com Deus. Que a graça do Pai e a graça de Deus Filho esteja com toda a igreja. E a igreja amada diga amém.